Na sequência, teremos o terceiro painel do dia, Ecumenismo Cristão, o modelo de Cristo em nossa vida. Eu quero lembrar que as perguntas aos painelistas devem ser formuladas por escrito e entregue às meninas que estão aqui nos auxiliando para isso. O mediador deste painel será o reitor José Carlos Carles de Souza, da Universidade de Passo Fundo, e os painelistas Luiz Roberto Ponte, Anivaldo Padilha e Dom Dimas Lara Barbosa. O reitor José Carlos é graduado em Direito pela Universidade de Passo Fundo e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Empresarial e Bancário. E é quem eu convido a subir ao palco e conduzir os trabalhos e chamar aos nossos painelistas. Obrigada. Minha saudação a todos. Com muita alegria que estamos novamente participando do Fórum ADCE de Sustentabilidade, já pelo segundo ano, e aproveitar para dizer que estamos na reitoria da Universidade de Passo Fundo, uma instituição de ensino superior comunitária, filantrópica, que possui mais de 21 mil alunos, situada na região norte do Rio Grande do Sul, contando com uma estrutura multicamp, envolvendo 59 cursos de graduação, 9 mestrados e 2 doutorados. Passo de imediato a chamar os demais integrantes deste painel. Convido para tanto o empresário Luiz Roberto Ponte. Empresário Luiz Roberto Ponte, engenheiro civil, mecânico e eletricista, teve atuação destacada como deputado federal, secretário de Estado do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais do Rio Grande do Sul e ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Convido também o professor Anivaldo Padilha. Professor Anivaldo Padilha é formado em Ciências Sociais, líder ecumênico metodista, foi líder estudantil do movimento ecumênico de juventude brasileira e latino-americana. Foi preso pelo DOI-CODE, libertado sem nenhuma denúncia formal e forçado a deixar o país. Esteve exilado por 13 anos nos Estados Unidos, onde trabalhou com os Quakers e no Conselho Nacional de Igreja dos Estados Unidos, e posteriormente em Genebra, na Suíça, junto ao Conselho Mundial de Igrejas. Atualmente é associado de Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, membro da diretoria do Conselho Latino-Americano de Igrejas, Região Brasil e do Board of Directors da Church World Service, agência diaconal das igrejas americanas. Convido também o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Rezende. Dom Dimas Lara Barbosa, mineiro, foi nomeado bispo titular de Megalópolis em Proconsulari, recebendo a ordenação episcopal. É bacharel em Engenharia Eletrônica, em Filosofia e doutor em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Atualmente é arcebispo de Campo Grande e vice-presidente da CELAM. Antes de passar a palavra aos nossos painelistas, quero apenas contextualizar
o tema: Ecumenismo cristão, modelo de Cristo em nossa vida. O que entendemos por ecumenismo cristão? Sabemos que é uma ideia geral e universal o que vem a ser ecumênico. Mas ecumenismo cristão tem a ver ou significa a unidade dos cristãos através do diálogo mútuo e fraterno entre as religiões cristãs, destacando ou enaltecendo o que existe de comum entre elas. Concentra-se na essência da doutrina cristã a perfeita unidade entre estas igrejas. Claro que o tema pode suscitar algumas inquietações, alguns questionamentos e várias constatações. Então, um olhar ecumênico, vemos Cristo como um modelo único a ser seguido. Nesse sentido, deixando de lado algumas discussões seculares, este painel busca apresentar a todos que a convergência de valores e atitudes, tendo em Cristo, nossa inspiração nos leva ao mesmo Deus e à mesma felicidade. Dependente da forma como professamos nossa fé cristã e do nosso papel na sociedade, Cristo nos mostra um caminho único baseado no seu Evangelho. É justamente este caminho que nos une na missão de evangelizar pela prática e exemplo. Temos aqui uma figura onde aparecem lideranças religiosas dialogando. Na sequência, Conselho Mundial de Igrejas. Também uma outra figura que evidencia que todos nós estamos convivendo no mesmo espaço. Além disso, o diálogo transcende a igreja e alcança o Estado, em decorrência, alcança a sociedade. Portanto, a proposta deste painel é mostrar que Cristo é a convergência e, ao mesmo tempo, a base que não muda, sobre o qual construímos nossa vida e atuamos na construção de uma sociedade mais justa, mais verdadeira e mais santa. Para iniciar a apresentação dos nossos painelistas, eu convido o empresário Luiz Roberto Ponte para sua manifestação. Boa tarde a todos os participantes deste fórum. Eu queria inicialmente dizer que quando o D'Amico me deu a honra por um convite de aqui estar, me preocupou muito o tema. E eu fiquei pedindo um briefing que dizia que existia sobre o assunto. Graças a Deus, não recebi. Porque se tivesse recebido, eu talvez devesse dizer o que já foi dito aqui. Então, me perdoem se o caminho que eu escolhi, resolvi botar num papel temas que eu acho relevantes e que, se nós analisarmos com mais profundidade, vemos que eles estão rigorosamente, no meu juízo, em conformidade com aquilo que a sociedade deseja. Não vou, portanto, falar nem em ecumenismo, nem em modelo de Cristo em nossa vida, primeiro porque não sou estudioso de ecumenismo, e nem sou, e muito menos, modelo de vida cristã. Eu queria fazer uma reflexão inicial. Se nós buscarmos uma síntese dos objetivos das discussões dos fóruns que, de alguma forma, debruçam-se sobre a vida do homem dentro da sociedade onde vive, veremos que, em última análise, todos buscam indicar o caminho que leve ao objetivo de construir uma sociedade com justiça e sem miséria. Este não foge à regra, apenas prioriza o debate sobre a sustentabilidade desse objetivo e as ações necessárias para preservar a terra como habitat da humanidade.
A contribuição que eu possa trazer aqui, no que eu imagino pudesse ser a expectativa do meu querido amigo D'Amico, enquadrada no balizamento desse fórum, sim, que é a educação, a sustentabilidade e o agir, é apenas a de alertar e dar o depoimento, citando alguns exemplos, sobre recorrentes equívocos e sofismas que têm provocado imensas injustiças na sociedade brasileira e, invisivelmente, contribuído muito para a manutenção da miséria no país. Nesse já longo período de vida em que atuei como homem público no Legislativo e no Executivo, e mais ainda como empresário, tenho meditado bastante sobre a forma de vencer esses sofismas e as razões que eles persistem a despeito do mal que causam à sociedade. Esses engodos vêm sempre travestidos de justiça, de razão e de solidariedade, pelo que a única forma de desmascará-los é provocando o debate permanente que permita iluminá-los com o contraponto da verdade, que, como diz o Evangelho, é o que nos salvará. Ajudar a encontrar e mostrar essas verdades é nosso dever. Apenas vou citar alguns exemplos que são importantes para que possa ser entendido o que eu quero dizer. No Rio Grande do Sul, por falta de recursos, há problemas gravíssimos nas 4 áreas fundamentais da função do Estado. Na educação, onde o Estado não consegue pagar o piso salarial da lei federal para o magistério. Na saúde, onde investimos apenas 6% da receita, o menor valor dentre todos os estados brasileiros. Na segurança, onde os salários dos militares, dizem, estão entre os mais baixos de todos os estados, temos o pior presídio do Brasil e há um gigantesco déficit de vagas prisionais. E na infraestrutura, que é um fator fundamental para o desenvolvimento, que é o que nos pode salvar de um dos objetivos de todos os fóruns, que é a erradicação da pobreza e da miséria, onde somos o Estado brasileiro com o menor índice de investimento, míseros 3 a 4% da receita do Estado. Chegamos ao ponto de o cidadão não poder mais exercer, de fato, qualquer direito contra abuso do Estado, pela aplicação do simples sofisma de que não há recurso para indenizá-lo. Foi-se a garantia do artigo 100 da Constituição de 88, que lhe assegurava o pagamento através de precatórios, um dos mais relevantes dispositivos de garantia do cidadão, fundamental para o Estado de Direito. O Rio Grande do Sul acumula mais de 5 bilhões de reais em precatórios, alguns vencidos há mais de 10 anos, aos quais, se os professores ganharem o direito de receber os pisos salariais determinados pela lei federal, serão adicionados mais 9 bilhões até o final de 2014, que, mantido o status quo, nunca serão pagos, posto que vergonhosas emendas constitucionais, inspiradas no mesmo sofismas, desconstitucionalizaram o disposto no artigo 100 do texto de 1988, passando a estabelecer que os estados só são obrigados a despender para o seu pagamento uma ínfima porcentagem da sua receita, que não dará mais para pagar sequer o juro incidente sobre o estoque de precatórios que teremos no final de 2014. Num Estado que, apesar dos salários baixos da maioria dos seus funcionários, já chegou a consumir quase 90% da receita corrente líquida com o pagamento da folha dos salários e aposentadoria, é muito singela a análise do que o levou a essa situação desastrosa e do que precisa ser feito para enfrentar tal calamidade. Os sofismas da necessidade impostergável e da tese de que a admissão de mais meia dúzia não faz diferença, levaram a sociedade a não atinar que um funcionário admitido sem necessidade real é um desvio dos recursos públicos que se prolongará por 50 anos, o que torna o empreguismo, agravado pelas benesses nas aposentadorias precoces, a maior causa da falência financeira do Estado, muito superior aos eventuais desvios em algum dos investimentos públicos, que, de resto, hoje não recebem nem 5% da receita corrente líquida.
A cura dessa doença, assegurados os direitos adquiridos, somente pode vir pela contenção a qualquer custo da expansão da folha de salários, da suspensão de novas admissões, no limite das possibilidades, e da sustação de quaisquer novas benesses na concessão de futuras aposentadorias, principalmente aquelas ligadas à precocidade das suas concessões, ao menos até que o Estado possa voltar a cumprir suas obrigações constitucionais. Ainda os jornais de hoje estão publicando que já se gasta em educação mais da metade da folha é para aposentadoria. E que o Estado do Rio Grande do Sul, que está hoje no jornal, é o Estado que menos aplica em educação, porque tiraram do índice, veja só que absurdo, tiraram do índice a parcela que o Estado tem que pagar para os aposentados. Como é que vai tirar? Pois mesmo decisões tão óbvias encontram fortes resistências de sofismas calcados em discursos comoventes sobre a necessidade do serviço público, a solidariedade social, a justiça com quem dedicou a sua vida ao trabalho, que não se consegue vencê-las nem mesmo com a percepção de que a falta de recursos está gerando a decadência do bem fundamental à dignidade humana, que é a educação, nem com a visão da disseminação do caos na saúde, nem com a constatação da total falta de segurança para toda a população, nem com a observação da perda de competitividade do Estado pela carência de infraestrutura. Outro exemplo de iniquidade, eu falo no Rio Grande do Sul, mutatis mutandis, isso deve estar ocorrendo em várias unidades federativas, municípios, etc. Portanto, não está aqui nenhuma crise, nem é deste governador, isto é uma sucessão de equívocos advindo da implementação de sofismas que não permite à sociedade se conscientizar da causa maior da tragédia em que se encontra. Outro exemplo de iniquidade causada por engodo, que se iniciou pequeno, mas vai se tornar gigante com o pré-sal, é a distribuição dos royalties do petróleo extraído no mar. Uma riqueza que, sob qualquer análise que se faça, pertence exclusivamente à União e que futuramente deve superar 50 bilhões de reais por ano. Pois bem, quase 90% da parte dessa imensa fortuna que toca aos estados estão sendo entregues a um único estado, que é, ainda por cima, um dos mais ricos e belos do país, que é o Rio de Janeiro, pelo falso critério do apelidado Estado produtor, quando deveriam ser distribuídos de modo isonômico entre todos os estados da federação. A correção dessa excrescência, que foi resultado de sofismas sobre o falso direito de Estado produtor, poderá significar para o Rio Grande do Sul, no futuro, o ingresso perto de 2 bilhões de reais, mais do dobro de tudo que ele hoje tem capacidade de investir. Esses sofismas são tão fortes, que, apesar desta clareza, nem a praia pertence aos estados, nem a praia pertence aos estados. O mar, 200 milhas, então não se fala. E a definição, se está na costa do Rio, de São Paulo, do Espírito Santo, é uma linha imaginária, determinada por alguns técnicos do IBGE, e é uma disputa ferrenha, quando está no limite, se isso aqui está do meu lado ou não. Não implica em nada. O doutor Demico, meu dileto companheiro e amigo inteligentíssima criatura, ainda referiu Campos, a cidade do pré-sal. Não é parente nem do 10º grau do pré-sal. O pré-sal está lá a 200 milhas, pertence à União. Se houver algum acidente, não é ela que vai consertar. Quem vai consertar é a empresa que explora ou a União. Porque ela não tem marinha, o Estado não tem marinha, quem protege o mar é a União. Pois uma clareza dessa, o Rio de Janeiro diz que a excrescência que é o Rio Grande do Sul, porque foi um deputado do Rio Grande que propôs uma emenda para consertar essa iniquidade. A distribuição da receita tributária entre os níveis e os entes federativos é outra imensa iniquidade despercebida por causa dos sofismas nas falsas justificativas. Apenas para se ter uma ideia da insensatez dessas regras de partilha, basta ver que cada centavo do ICMS pago pelos consumidores gaúchos do gás que vem da Bolívia é entregue ao estado do Mato Grosso, simplesmente porque esse é o estado por onde entra a tubulação que conduz o gás vindo do exterior.
E não é só do Rio Grande, é do Santa Catarina, é de Paraná. Isso que eu estou dizendo não é uma brincadeira. Isso é 12% de todo o preço de gás que o Rio Grande do Sul consome, vai para o estado do Mato Grosso, em nome de um sofisma também nas regras de partilha. Os tipos de impostos e as leis que regem o sistema tributário, além de injustos e de grande complexidade, permitem um alto nível de sonegação, o que poderia ser praticamente eliminado com a escolha predominante de tributos não declaratórios, portanto insusceptíveis de sonegação. Só não se modificou ainda esse sistema perverso por causa dos sofismas plantados por governantes de unidades federativas privilegiadas com o sistema atual e por conceituados tributaristas e economistas que não aceitam isentamente analisar novas formas mais racionais e justas de tributar, os mesmos que criticam a transferência para a energia e os automóveis, dos impostos que incidem sobre os bens essenciais às camadas mais pobres, vedando assim a possibilidade de reduzir a sonegação e de racionalizar o uso de energia e o uso do automóvel pelo aumento dos seus preços, as maiores fontes de poluição do meio ambiente. Ainda hoje aqui, o vereador Beto Meixe referiu indiretamente neste caso, né? Não era especificamente isso. É porque o sistema tributário, se considerar estes bens, dá uma simplicidade enorme que não cabe aqui discutir. Outros sofismas perniciosos são aqueles que se opõem a uma reforma político-eleitoral, cujas regras hoje estabelecidas são a maior das causas da disseminação da corrupção no setor público, principalmente com a manutenção da eleição proporcional para os parlamentos, com financiamento privado. Não cabe aqui esgotar a matéria. Aliás, o mal da nossa sociedade, e não é só da nossa, é não se aprofundar nos temas, é permitir que os sofismas tomem conta da nossa opinião, que acaba sendo dado por uma mentira que complica, e é por isso que é pertinente nesse fórum. Porque faz injustiça, e qualquer membro que esteja aderente aos princípios da nossa associação, da DCE, e do que advoga a igreja, tem que lutar para que não se configure isso, além de incentivar e formalizar e perpetuar o problema da miséria. Eu até vou dizer uma coisinha só. Amanhã está sendo votado no Congresso uma medida provisória que tira a lei de licitações, o mecanismo que foi construído para vencer a corrupção do governo Collor, feito com uma reflexão imensa, que não dá para entrar em detalhes, eles estão tirando para colocar uma tal de RDC, Regimento de Contratação Diferenciada, RDC, pelo qual você vai dar só 30 dias e pode contratar, por exemplo, um estádio de futebol, sem dizer nem o que ele consiste. E o empreiteiro fica sabendo do licitante como é que ele quer, faz o projeto que quiser e vai ganhar. Pois tudo indica que vai ser inserido amanhã no texto da legislação brasileira. Esses são apenas alguns exemplos de engodos por sofisma que têm mantido um alto grau de injustiça e de irracionalidade nas leis que estabelecem as regras que regem o convívio e as obrigações do cidadão brasileiro. Quero encerrar essas breves reflexões com uma rápida abordagem sobre o sofisma que buscam desqualificar a figura do cidadão empreendedor, para marcá-lo como a imagem do mal, do explorador do trabalho humano, do responsável pelas carências sociais, rigorosamente o oposto do que a sua existência propicia à sociedade. Isso é importante que se debata, porque está sempre dificultando o exercício eficaz dos empresários, esta visão de que vem dali tem que se colocar ao contrário. É esse o objetivo de todos que defendem o sistema marxista para a produção dos bens, que estabelece a eliminação do empreendedor, a que chamam de capitalista, e cuja função de agente da produção seria exercida exclusivamente pelo Estado, que passaria a ser o detentor único de todos os postos de trabalho da sociedade, com o objetivo de melhorar a vida do trabalhador mediante a extensão da iníqua e injusta apropriação da, entre aspas, mais-valia na desinformada,
pobre e distorcida visão dos comunistas. Esse sofisma caolho não considera que a apropriação de qualquer lucro só pode se tornar perniciosa a distribuição de renda depois de apropriada para consumo pessoal do seu destinatário. Enquanto isso não se der, e quase nunca se dá de forma muito expressiva, esse recurso está sendo o investimento de que o país depende para produzir os bens necessários à vida digna, dar emprego, melhorar a vida do trabalhador e reduzir a miséria. Portanto, ainda que ele fosse fruto de uma teoricamente injusta apropriação de mais-valia, está prestando um grande bem para o povo. Na verdade, foi para contrapor esses sofismas que levavam à perda da liberdade e à negação da existência de Deus, que veio à luz a doutrina social da Igreja, cujo símbolo mais marcante é a Rerum Novarum, encíclica do Papa Leão XIII, promulgada em 1891, ampliando a visão sobre as complexas questões das relações do trabalho e definindo os princípios maiores que devem orientar as atitudes do homem, particularmente daqueles que têm a missão de dirigir empresas, as células de produção dos bens indispensáveis para que o ser humano possa desfrutar a vida com dignidade e liberdade. Para não parecer que não tratei propriamente dos temas deste fórum, uma palavra sobre o que, na minha modesta interpretação, a doutrina social da Igreja estabelece como atitude esperada dos membros de uma associação nos moldes da DCE. Ajudar a esclarecer a verdade sobre o sofisma que promove a injustiça e dificulta a plenitude da dignidade humana, e demonstrar pelo exemplo de vida que estão absolutamente convictos de que é somente na prática do bem que se encontra a felicidade sustentável. Então, agradecemos a participação do empresário Roberto Ponte, que nos trouxe a visão do empresário sobre o tema. Convido o professor Anivaldo Padilha para abordar o mesmo assunto na visão como teólogo metodista. Professor. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero expressar minha profunda gratidão pelo convite intermediado pelo meu amigo Carlos Dreia para participar desse fórum e dizer que realmente me sinto honrado de estar aqui com vocês. Eu tenho participado, sido convidado para falar, falo muito mais para comunidades religiosas, igrejas locais, encontros de pastores, comunidades de base. E essa é a terceira experiência que eu tenho de me dirigir a um grupo de empresários. Uma nos Estados Unidos, quando eu vivia nos Estados Unidos, participei, na verdade, de 2 encontros de empresários, e aqui no Brasil participei de um encontro no contexto do Instituto Ethos, que creio que muitos de vocês conhecem. E agora com vocês, que é uma alegria muito grande por ser um grupo de empresários cristãos. Portanto, eu me sinto perfeitamente em casa. E eu gostaria de fazer uma pequena correção em relação à minha apresentação. Sim, é verdade, eu sou formado em Ciências Sociais, mas não sou professor. E na verdade, eu terminei meu curso, fui obrigado a interromper meu curso aqui no Brasil, terminei nos Estados Unidos, mas como eu tinha feito uma opção de não seguir uma carreira acadêmica, nem revalidei meu diploma aqui no Brasil. Então, às vezes, quando me apresento como sociólogo ou cientista social, eu tenho medo de ser processado por falsidade ideológica. Bem, geralmente, como o professor Oneide falou hoje de manhã, é importante eu falar um pouquinho a meu respeito, para que fique claro de onde eu estou falando, né? Eu sou um leigo metodista,
Não sou teólogo no sentido clássico da palavra, eu nunca estudei formalmente teologia, mas tive o privilégio de ter convivido, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, depois no Conselho Mundial de Igrejas, o privilégio de ter convivido talvez com os melhores e maiores teólogos da segunda metade do século XX e começo do século XXI, e aprendi muito com eles. Então, de vez em quando, eu brinco com teologia. Mas sou, como eu disse, um leigo metodista, que comecei a minha participação no movimento ecumênico ainda na minha adolescência, e passagem da adolescência para a juventude lá em meados da década de 50. Portanto, geralmente eu me apresento mais como um militante da causa ecumênica. E é importante pensar que o ecumenismo ele não é unívoco. Ele tem várias vertentes, tem várias compreensões e, por exemplo, a Igreja Católica tem uma definição, um conceito de ecumenismo, algumas igrejas protestantes têm o seu próprio conceito também, e eu me incluo no movimento ecumênico, no conceito de ecumenismo que se desenvolveu em torno do Conselho Mundial de Igrejas, que é parte do movimento ecumênico moderno que tem seu início na virada, na passagem do século XIX e início do século XX, que é um esforço de busca da unidade cristã como forma de testemunho no mundo, uma busca da unidade da humanidade. Por isso mesmo, um elemento marcante desse movimento ecumênico tem sido a luta pela justiça e pela paz, pela liberdade, e em outras regiões do mundo, e só recentemente no Brasil, uma atitude de abertura e de diálogo com outras religiões, ou seja, um ecumenismo que eu chamo de tridimensional. São 3 elementos, 3 componentes que são inseparáveis: a unidade cristã, a busca da paz, da justiça e da liberdade, e diálogo entre as religiões. Como eu disse, iniciei minha participação no movimento ecumênico ainda bem jovem, e desde o princípio consegui entender que o ecumenismo não é uma opção, mas sim ele é um movimento do Espírito Santo, que nos inspirou, que inspira as pessoas, os cristãos, a tentar superar as barreiras da separação, para superar também o grande escândalo do cristianismo, que é a sua divisão, a sua separação e a sua presença no mundo de forma dividida e muitas vezes, a maioria das vezes talvez, de forma competitiva. Portanto, não é uma opção, mas eu diria que é um passo de obediência à vontade, ao desejo de Jesus. Desejo esse que ele expressou muito bem, que está registrado no Evangelho segundo São João, no capítulo 17, os versículos 20 a 24, no que é considerado, chamado da oração sacerdotal de Jesus. Para que todos sejam um, para que o mundo creia. Portanto, o movimento ecumênico, ele não é simplesmente uma busca da unidade por si mesma, em si mesma. Não é simplesmente um diálogo entre as igrejas. Não é um encontro entre as hierarquias das igrejas, mas é uma obediência à vontade de Jesus. Mas Jesus deixou claro também que sejam um, para que o mundo creia. Portanto, o movimento ecumênico o ecumenismo está diretamente ligado à missão da igreja. Ou melhor, eu diria, sendo bastante protestante aqui, a participação da igreja na missão de Deus no mundo. Tive início minha participação ecumênica, como eu disse, na década de 50, participando das atividades
de uma organização que foi fechada em 1964, logo após o golpe militar, chamava Confederação Evangélica do Brasil, que reunia a maior parte das igrejas evangélicas do Brasil, que a partir de meados da década de 50 organizou uma série de conferências para discutir o movimento ecumênico e a responsabilidade social da igreja. E naquele momento nós redescobrimos o Brasil. Era um momento em que as igrejas estavam muito conectadas ao status quo, né? E eram parte muito forte dos setores dominantes da sociedade, seja no campo político, mas principalmente no plano ideológico de manutenção do status quo. Aquelas conferências abriram as portas para uma grande reflexão sobre a realidade brasileira à luz do Evangelho. E coincide que no final da década de 50, e principalmente início da década de 60, a Igreja Católica também se abre para o movimento ecumênico. E formalmente, a partir da influência e abertura do Papa João XXIII e o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica se abre para o ecumenismo. E é um momento em que no Brasil nós conseguimos, católicos e protestantes, estreitar nossos laços e começar a trabalhar juntos, né? Aquelas conferências, naquele momento, teve um impacto muito grande na juventude. Jovens leigos como eu, jovens pastores, jovens padres, nos atiramos num processo de cooperação e de serviço à sociedade brasileira, principalmente aos setores excluídos, fosse por meio dos programas de alfabetização de adultos que nós realizamos juntos, com áreas rurais, áreas urbanas, populações ribeirinhas, populações caiçaras, pescadores no litoral do Brasil, e também participação numa luta pela superação das desigualdades sociais no Brasil, visando reformas profundas na sociedade brasileira. Isso a partir de uma compreensão de que a missão naquele momento significava promover, trabalhar para que os valores do reino de Deus pudessem ser manifestados em todos os níveis de relações humanas, fossem as relações pessoais, econômicas, sociais e políticas, visando realmente a superação das desigualdades sociais. Em grande parte, tudo isso inspirado profundamente pelo papel fundamental do Conselho Mundial de Igrejas, que nos possibilitou contato com experiências semelhantes em outros continentes, em outros países, e aprender com os nossos irmãos e irmãs de outras regiões do mundo. Bem, grande parte desse trabalho foi interrompida pelo golpe civil-militar de 1964, que aí foi um momento em que grande parte das nossas lideranças sofreram perseguições, muitos foram presos, outros foram para o exílio, e a própria Confederação Evangélica do Brasil, que servia de grande incentivo e também provia a estrutura institucional para grande parte do nosso trabalho, foi invadida pelos militares logo no início de abril de 64 e posteriormente fechada. Mas isso não nos arrefeceu. Nós continuamos na nossa luta e conseguimos reaglutinar os nossos grupos. Isso porque, se nós cremos que o movimento ecumênico é uma inspiração, um movimento do Espírito Santo, nós temos que entender que ele também tem que ser transgressor das instituições. E aqui entro mais ou menos no tema desse painel, o modelo de Jesus. Jesus foi alguém que, no seu ministério, transgrediu a cultura predominante da sua época. Jesus vinha da tradição profética e não da tradição sacerdotal. Por isso ele transgrediu a cultura imposta e predominante naquele momento. Eram os discípulos colhendo espigas no sábado e afirmando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado.
Foi Jesus sentando para conversar com uma mulher samaritana, sendo que a lei judaica não permitia que houvesse esse tipo de contato com a mulher. É Jesus curando enfermos, tocando em enfermos, sendo que também a lei ritual não permitia, porque eram considerados imundos. Em 64, infelizmente, nós tivemos que transgredir a posição da maior parte das lideranças religiosas do Brasil. Tanto a hierarquia católica quanto lideranças importantes do mundo evangélico apoiaram o golpe militar. E nós transgredimos essas determinações e posições das lideranças das igrejas. E tivemos que participar, nos engajamos diretamente na luta pela restauração das liberdades democráticas no Brasil, na denúncia sobre o uso sistemático da tortura como meio de método de interrogatório. Organizamos formas de proteção aos perseguidos políticos. E organizamos também, eu participei ativamente disso, na organização de redes de proteção, redes de solidariedade, que vinham desde o eixo Rio-São Paulo até as fronteiras com a Argentina e o Uruguai, para facilitar a saída de pessoas que estavam sendo perseguidas e que tinham que ir para o exílio. E nos engajamos diretamente na luta pelos direitos humanos. Claro que isso não foi fácil, inclusive me custou quase 1 ano de prisão e 22 dias sob torturas diárias no DOI-CODE, em São Paulo. O DOI-CODE era o Departamento de Operações Internas, era o centro de tortura e interrogatório das Forças Armadas em São Paulo. Bem, isso é um pouco do que foi o movimento ecumênico no Brasil, a ênfase, uma das ênfases naquele momento histórico do Brasil. Que não foi só nisso, porque depois o movimento ecumênico teve um papel importante nesse período em que as igrejas aí sim começaram a participar no apoio à luta pelos direitos humanos. Aqui temos que lembrar do Dom Helder Câmara, lembrar do Dom Paulo Evaristo Arnos e muitos outros bispos, né, da CNBB que tiveram um papel fundamental nessa luta. Inclusive, uma contribuição fundamental para o resgate da memória foi o projeto Brasil Nunca Mais, que foi realizado sob a administração da Arquidiocese de São Paulo, com apoio irrestrito de Dom Paulo e a coordenação do pastor Jaime Wright, pastor presbiteriano, e financiamento total e clandestino do Conselho Mundial de Igrejas. E hoje essa documentação voltou, foi repatriada e está aí à disposição de quem quiser pesquisar aquele período. Hoje, esse mesmo movimento ecumênico está atuando em várias áreas, em várias múltiplas iniciativas, seja na área ambiental, na luta contra o racismo, na luta contra a violência doméstica, igualdade de gênero, direitos de minorias, direitos culturais, ou seja, dentro do que nós chamamos de 10, que são os direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, e incluímos aqui na América Latina os direitos ambientais. São várias formas, várias iniciativas que eu não vou entrar em detalhes, porque são inúmeras. Eu poderia talvez escolher uma ou duas para exemplificar, mas talvez possa fazer isso mais tarde. Mas algo que pauta muito claramente todas essas ações que eu mencionei é a compreensão de que o Evangelho não se identifica e nem pode ser identificado. Obrigado. Não se identifica nem pode ser identificado com nenhum sistema político ou econômico. A compreensão que qualquer construção humana, ela é falha, é limitada e ela já tem dentro de si a semente do pecado. Aliás, se nós voltarmos ao Antigo Testamento, vamos ver aquela experiência, o que é narrado no Antigo Testamento, que é a experiência, o ano do jubileu. Sabemos que na tradição, a cada 50 anos, zerava tudo. Todas as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos e
as propriedades voltavam aos seus antigos donos, as propriedades que tinham sido tomadas em termos de pagamento de dívida. Ou seja, ali já era uma compreensão de que qualquer sistema criado pelos seres humanos, ele será pecaminoso e chega um momento que ele tem que morrer. Tem um momento que ele tem que desaparecer para dar lugar a outro. Tudo bem, parece que o jubileu nunca foi implementado nas comunidades do Antigo Testamento. Mas alguém disse que é muito idealista. Não é idealista, eu acho que é muito realista, porque ali era uma afirmação realmente da incompletude, né, do ser humano, da incapacidade do ser humano de criar qualquer coisa que seja perfeita. Portanto, sendo inspirado, uma inspiração do Espírito Santo, o movimento ecumênico não pode em nenhum momento se adaptar a nenhum discurso hegemônico. Terá que sempre buscar uma visão crítica de todos os aspectos da vida humana. E em qualquer ação que promovamos na área social, política, econômica, a grande pergunta que nós temos que fazer não é se tal sistema está próximo ou longe dos valores do reino de Deus, mas se a pergunta é, está promovendo ou não a dignidade humana? E essa deve ser a medida que temos que usar para avaliar qualquer resultado. E nesse sentido, nós temos dedicado nos últimos anos a necessidade de uma crítica teológica ao sistema dominante hoje, ao sistema de mercado. Não estou aqui fazendo um discurso anticapitalista, não. Mesmo porque eu não seria maluco de fazer isso diante de uma plateia como esta aqui. Mas sim levantando algumas dúvidas sobre o discurso dominante hoje na mídia e em várias organizações internacionais, que às vezes nós não percebemos o peso ideológico disso. Eu me lembro que eu fiquei até contente quando eu vi na programação original que parece que o Michel de Camdescio seria convidado a participar desse evento. Eu queria até conversar um pouco mais com ele. Em 1992 eu tive uma longa conversa com ele quando ele escreveu um texto baseado nesse versículo bíblico que eu mencionei, na oração de Jesus, em cujo texto ele discorria sobre o processo de globalização. E ele praticamente afirmava que aquele momento era a realização na história dessa oração de Jesus. Eu tive uma grande discussão com ele a respeito disso, né? Discordando dele, porque ele via ali uma identificação do reino de Deus com o processo de globalização. Por que eu menciono uma crítica teológica ao sistema atual? É que ele se apresenta hoje como uma forma de império. Vários cientistas políticos têm abordado esse tema a partir dessa perspectiva. O império hoje deixou de ser com base em um país e com limites geográficos, mas sim é um sistema mundial, porque ele se apresenta como onipresente, e se crê onipresente. Ele está, que é o processo de globalização, está presente em todas as esferas, não somente em todas as regiões do mundo, mas está presente em todas as esferas de relações humanas e tem um efeito, um papel predominante e dominante nessas esferas, seja na economia, na cultura e até na religião. Hoje, se nós vamos passar, o Neide, não sei se já está aqui, ainda está aqui, mas ele é especialista na área de estudos da religião. O que nós vemos são uma disputa mercadológica entre setores, entre facções ou setores religiosos. Quer dizer, foi criado no Brasil um mercado religioso onde vários setores das igrejas neopentecostais, mas também das igrejas tradicionais, que estão em disputa por um público que busca incansavelmente consumir os bens simbólicos ou bens espirituais. E essa onipresença tem também uma teologia.
que é a teologia da prosperidade, que transforma a teologia da graça de Deus como substitui a teologia da graça por uma teologia que a posse de bens passa a ser sinais da graça de Deus. É também onisciente, ou se propõe ser um sistema onisciente, pela tentativa de impor um pensamento único, que isso nós vemos também de forma muito clara na grande mídia, especialmente desculpa, esqueci de desligar meu telefone. Principalmente na grande mídia, que não permite, às vezes, já estou terminando, uma discussão ou um discurso que seja alternativo, né? E também se considera onipotente, porque procura dominar os corações e as mentes das pessoas. E a grande dúvida é que surge é que se nós não estamos diante de um ídolo, de uma idolatria de um sistema econômico, né, que mesmo se considerando onipotente, quando percebe que alguns dos seus interesses podem ser prejudicados, não hesita em usar a força militar. Agora, eu só queria mais 2 minutos para levantar algumas questões sobre a questão da sustentabilidade. Há vários conceitos de sustentabilidade circulando, principalmente em torno da Rio+20. A economia verde, a preservacionista, socioambiental. Creio que o desafio do movimento ecumênico é levantar a questão do conceito da justiça socioambiental, como uma questão ética a ser discutida. Nós sabemos que o sistema capitalista ele tem uma capacidade muito grande de se reproduzir de várias formas, né? Mas será que ele tem condições de, ao se reciclar, a partir de uma visão de sustentabilidade, também promover justiça social? Acho que essa é a grande questão para nós pensarmos e ver a possibilidade ou na necessidade que a sustentabilidade, a justiça socioambiental, ou a sustentabilidade socioambiental, tem que contemplar também mudanças sistêmicas, em termos de novas relações entre capital e trabalho, novas relações entre as empresas, fornecedores, consumidores e a comunidade em geral, e criar regras que possam regular o mercado de tal maneira que ele possa colocar a inventividade, o empreendedorismo, não somente no sentido de inovações tecnológicas, investimentos em ciência e tecnologia, mas também na superação das desigualdades sociais. E eu creio que uma organização como a CDE tem um papel fundamental a cumprir nesse sentido, por ser uma organização cristã que, acredito, coloca realmente os valores do reino de Deus como o seu alvo principal, e que ser empreendedor, ser empresário é um meio de promover também esses valores da nossa sociedade. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor Anivaldo Padilha, que tratou da visão metodista do tema. Convidamos agora Dom Dimas, que nos falará sobre a visão de teólogo católico sobre o ecumenismo cristão, modelo de Cristo em nossa vida. Dom Dimas, por favor. Como já foi dito, o empenho da Igreja Católica pelo ecumenismo é um pouco tardio. De fato, ele já vinha caminhando por cerca de 60 anos, quando aconteceu o Concílio Vaticano II, sob a direção inicialmente do Papa João XXIII e depois do Papa
Paulo VI. E ainda hoje, eu diria que no Brasil, os esforços para o ecumenismo ainda são muito tímidos. Basta lembrar que o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs ainda conta com poucas igrejas, muito poucas, dentro de uma grande seara de denominações evangélicas das mais diversas procedências. Agora, a experiência tem mostrado uma coisa, isso na própria história do movimento ecumênico é verdade, e agora, mais recentemente, com o ingresso da Igreja Católica também. Houve basicamente duas vertentes nesse processo, uma de discussão de princípios teológicos, que acaba se restringindo aos teólogos, aos especialistas, e dificilmente chega às bases, e uma outra de ecumenismo prático, em que as igrejas se unem em torno de uma causa comum, seja uma causa humanitária, um momento de uma catástrofe, ou até para a oração. E aí, os exemplos de João Paulo II e Bento XVI, reunindo já não mais apenas o ecumenismo na dimensão ecumênica, mas do diálogo entre religiosos, os líderes religiosos em Assis, para orar juntos pela paz, os resultados parecem que são muito mais palpáveis, muito mais consistentes do que longas discussões teológicas. Então, nesse sentido, eu estava me perguntando de que maneira o ecumenismo pode contribuir para o tema desse fórum, que é o da sustentabilidade, E eu estive pensando, sobretudo, no exemplo das últimas campanhas da fraternidade ecumênicas. Aliás, a última delas tratou justamente do tema da economia. E teve como lema: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, que é uma passagem do Evangelho. O fato é que a Igreja Católica no Brasil, e na América Latina de uma maneira geral, ela tem uma história de planejamento relativamente recente também. Começou também com João 23, numa carta dirigida inicialmente às igrejas presentes, por ocasião da inauguração da Comissão para a América Latina, mas depois também com o próprio Concílio Vaticano II, tanto que antes do concílio e durante o próprio concílio, o Brasil fez o chamado plano de emergência, que o próprio concílio tornou obsoleto, e aí nasceu o primeiro plano de pastoral de conjunto. E o que nós aprendemos é que, se isso vale ao interno da Igreja Católica, vale também ao interno das igrejas cristãs e da sociedade em geral. Ou seja, não só a globalização, com todas as suas consequências, e nesse ponto eu concordo plenamente que não dá para confundir globalização com a realização do plano de Deus, muito pelo contrário. Muitas vezes a globalização não respeita as diferenças e pega de roldão culturas locais, de modo que muitas vezes é difícil resistir na identidade daqueles que são pequenos. Mas a fragmentação do conhecimento, hoje você encontra especialista no pé direito, especialista na mão esquerda, isso para ficar só na área médica. Teve um escritor carioca que escreveu no livro Carnaval de Fogo, ele dizia que só sobre Garota de Ipanema você vai encontrar tantos sites, em todas as línguas, que você vai passar a vida inteira para percorrê-los e não vai conseguir chegar até o fim. Agora, vocês imaginem o desafio que isso traz para a educação, que isso traz para a ciência, a tecnologia e tudo mais. De modo que, hoje, mais do que nunca, é exigido de cada um de nós atualização permanente. Já foi falado aqui antes da necessidade de constante de inovação, tomando sempre o cuidado para não achar que aquilo que é antigo é sempre superado. Como dizia aquela música lá dos meus tempos de adolescente, não confio em ninguém com mais de 30 anos.
Não vale. Muitas vezes, na igreja, a verdadeira renovação é voltar às origens. Ela se renova justamente por ir às próprias fontes. Mas então, a realidade hoje, nessa fragmentação de conhecimento, fragmentação de sentido, inclusive, me parece que as igrejas cristãs, elas têm uma contribuição fundamental justamente ao oferecer uma cosmovisão a partir de uma visão de Deus e do próprio mundo, e particularmente da pessoa humana e de sua dignidade, que servem de parâmetros para depois se elaborarem todos os outros planos e projetos. De modo que o anúncio de uma antropologia integral me parece que se coloca como um dos grandes desafios para a Igreja Católica e eu acho para todas as igrejas cristãs nesse início de século e de milênio. Porque o que mais existe são reducionismos antropológicos. O ser humano que vale pelo que produz, que vale pelas suas qualidades, não pelo que ele é, enquanto imagem e semelhança do próprio Criador, e em Cristo chamado a uma comunhão de vida eterna com a própria Trindade. Além disso, me parece que as igrejas podem contribuir e muito na educação para valores. Ainda recentemente nós começamos uma experiência muito interessante numa escola, numa favela em São Paulo, lá na favela de Heliópolis, famosa, né? Justamente com um projeto voltado para a escola pública, que nós queremos aos poucos ir expandindo, e que apresenta toda a nossa antropologia em linguagem laica, de modo que esse discurso que hoje está muito em voga, da laicidade do Estado, a independência, como se laicidade fosse sinônimo de ateísmo, né? O Estado é laico, mas o povo brasileiro, a nação brasileira é profundamente religiosa e marcada particularmente por uma espiritualidade de cunho cristão. Se formos somar não só dos católicos, mas de todas as igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, nós somos realmente a imensa maioria do povo brasileiro. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque existem modelos bastante diferenciados de laicidade e de Estado laico, que pressupõem, isso sim, a salvaguarda justamente da liberdade religiosa e não a exclusão da cidadania às pessoas pelo fato de professarem uma fé. Me lembro que, há uns anos atrás, um amigo meu que é padre, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Medicina, ele é apenas o sucessor de Carlos Chagas, como presidente do departamento lá de Biofísica da Universidade Federal. E, há décadas, é pesquisador A1 do CNPq e faz parte de comissões do Ministério de Ciências e Tecnologias para alocação de verbas. E a Folha de São Paulo publicou uma matéria muito desagradável, dizendo que achava absurdo que alguém que é padre, ao mesmo tempo, esteja metido nessas questões de discernimento de rumos de pesquisas científicas. Foi a única vez que ele tirou todos os títulos para fora, né? Porque é membro de 7 academias. Eu brinco com ele que ele faz coleção de academias. E, a uma certa altura, ele dizia que, pelo fato de eu ser ministro da minha igreja, me desqualifica de todos esses títulos científicos e acadêmicos que eu tenho, então a nossa democracia vai muito mal. Há algo a se pensar muito seriamente no próprio conceito de democracia. E várias vezes em Brasília, no Congresso Nacional, eu tive a oportunidade justamente de denunciar essa mentalidade, porque não apenas a iniciativa privada é demonizada em muitos setores, sobretudo do segundo e terceiro escalão dos nossos governos, como se tudo que viesse da sociedade civil e da iniciativa privada fosse um mal a ser afastado, mas, de uma maneira ainda mais radical, existe uma mentalidade não só anticlerical, mas antirreligiosa, como se as pessoas, ao professarem uma fé, passassem a ser cidadãos de segunda categoria. Me lembro que agora, nesse recente julgamento da questão dos mero-anencefálicos, lá no Supremo, alguns ministros se manifestaram claramente como se argumentos baseados na fé, eles fossem irracionais e ilógicos, e se esquecendo, inclusive, que a própria cultura brasileira
e, quiçá, ocidental seria impensável se ela não se baseasse, ou se ela não trouxesse, ou se desconhecesse a influência das igrejas nessa mesma história. E de resto, como dizia já João Paulo II na Fides et Ratio, e Bento XVI tem insistido muito agora mais recentemente, é preciso alargar o próprio conceito de razão e, como também já foi dito anteriormente, reduzir a nossa racionalidade. A racionalidade técnico-científica é empobrecer, inclusive, a nossa própria capacidade de raciocínio. Vocês sabem muito bem que a maioria das nossas decisões, inclusive existenciais e importantes, elas não são tomadas a partir de conclusões lógicas matemáticas. E nem por isso são ilógicas e irracionais, né? Aquela famosa frase do Pascal, que o coração tem razões que a própria razão desconhece, continua sendo hoje mais do que atual. E o memorável erro de Descartes foi justamente esquecer essas dimensões tão profundas do próprio ser humano. Então, essa unidade na vida prática, me parece que pode ser uma lição muito importante que o mundo empresarial, inclusive, pode oferecer para as próprias igrejas. Como já foi dito, se existe hoje não apenas concorrência, mas muitas vezes competição entre as igrejas por público, e muitas vezes nós cedemos ou caímos na tentação de ceder, abrir mão de princípios preciosos no Evangelho para aderir a métodos como da assim chamada teologia da prosperidade. Sem dúvida alguma, se de repente nas nossas empresas nós colocamos em prática os valores evangélicos, mostrando na prática, como dizia São Tiago, né, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei por meio das minhas obras, da minha fé, o próprio empresariado poderá estar dando uma contribuição muito significativa para a sustentabilidade da convivência humana baseada em valores comuns. Outra coisa que me parece ser muito importante, alguns temas da doutrina social da igreja, eles são mais claramente aceitos, inclusive numa dimensão da busca dos direitos humanos. Hoje, um conceito que cada vez mais ganha a sensibilidade das pessoas, não apenas no âmbito das pessoas religiosas ou de uma confissão de fé, mas é um ambiente muito importante. Existem alguns, a questão da ecologia. Hoje a consciência ecológica é bastante difusa, a corresponsabilidade pela sobrevivência do planeta, o tema da água, mas depois outros temas, como o da violência, o tema da corrupção, que é endêmico, né? E não apenas no Brasil, infelizmente, é uma chaga de toda a nossa América Latina. Na Conferência de Puebla, em 2007, esses temas apareceram vindos de todos os países membros do CELAM, como desafios. Estes temas, eles são não apenas um desafio para a sociedade, mas são lugares em que nós, enquanto cristãos, e os senhores particularmente como empresários, empresárias cristãos, podem trazer respostas que são potencializadas pela fé, pela visão da dignidade da pessoa humana, pela caridade, pelo amor à justiça e à paz, que com certeza não teriam a mesma eficácia vindos de ideologias que podem até convergir em alguns ideais concretos, mas que partem de pressupostos que são muito diferentes, inclusive a própria visão de pessoa humana que nós temos. O marxismo pode até ter previsto um paraíso terrestre, mas ele não dava resposta para os tombados da história. E nossa fé, sim. Nós temos uma resposta, inclusive, para os anônimos, já que cada pessoa foi pensada desde toda a eternidade pelo próprio Deus e chamada em Cristo a uma comunhão de vida eterna. Fomos predestinados antes da fundação do mundo a sermos santos e irrepreensíveis nele, no amor.
De modo que, para nós irmos concluindo, planejamento estratégico, mas a partir de um conjunto de valores que são fundamentados na fé, na revelação, mas que também são plenamente justificáveis pela própria racionalidade humana, lembrando que a fé não é irracional, embora muitas vezes ela nos leve a ultrapassar determinados modelos de racionalidade. E aquilo que o Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, vai nos chamar a atenção, a nossa caridade social pode ser o rosto visível diante daqueles que não creem da própria credibilidade das nossas igrejas. Se o ecumenismo, como também já foi dito, foi apresentado pelo próprio Jesus como cristão, como critério de credibilidade, que eles sejam um para que o mundo creia. De modo que a divisão entre nós é não só um contra-testemunho, não só uma oposição ao projeto do próprio Cristo, mas é também um escândalo, porque aqueles que são de fora vão dizer, vocês que são cristãos, depois de 2000 anos ainda não chegaram a um acordo sobre Jesus. Também a nossa coerência entre fé e vida é sinal de credibilidade. É por isso que o Papa Bento XVI gasta toda a terceira parte da Deus Caritas Est, justamente para mostrar a importância da caridade social. E eu concluo só lembrando que o Papa João Paulo II já nos alertava sobre as novas formas de pobreza. A Aparecida fala de novos rostos que nos interpelam, que exigem, dizia João Paulo II, a caridade inteligente, a caridade organizada, apostar na fantasia da caridade, ele chega a usar esta expressão, e que num termos assim muito secularizados, poderia andar de mãos dadas, por exemplo, com um conceito tão importante qual seja o da responsabilidade social das nossas empresas. Que nós, como empresários cristãos, possamos ir além e mostrar que a responsabilidade social que nossas empresas assumem se baseiam num chamado, numa vocação, em que, em Cristo, a pessoa humana adquire uma sacralidade para a eternidade. Agradecemos a participação do arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa. Vamos às perguntas. Recebemos várias, mas fomos orientados pela organização que somente deve ser direcionado uma pergunta a cada palestrante. Senhor Anivaldo Padilha, como aplicar no dia a dia esta visão teológica cristã para a sustentabilidade e o que o exílio auxiliou no seu crescimento religioso? Não sei, tá, né? Não sei se eu entendi bem a primeira parte da pergunta, se está se referindo a comportamento pessoal, individual, é isso? Sim. Sim. Olha, do plano pessoal, eu acho que é uma questão da gente realmente ter consciência, né? Eu acho que ter consciência da necessidade, do respeito que nós temos que ter com a obra da criação de Deus. Eu lembro que algo que eu não mencionei, mas, por exemplo, lá nos anos 80, o Conselho Mundial de Igrejas lançou um processo conciliar, né, de discussão e reflexão de todas as igrejas em todo o mundo, um processo chamado Justiça, Paz e Integridade da Criação, né, mostrando que as duas, a paz, a justiça e o meio ambiente, o respeito pela natureza, os recursos que Deus coloca à nossa disposição,
eles são inseparáveis. Mas eu não, às vezes eu tenho dificuldade de dar conselho assim no nível pessoal. Eu só posso dizer, às vezes, olha, eu faço assim, tem me dado bem. Mas o fato é que acho que a gente tem que realmente evitar o consumo exagerado. Evitar cair na armadilha do consumismo. Quando eu moro na periferia, eu brinco, eu moro na periferia dos bairros mais ricos de São Paulo, que é Higienópolis. Moro exatamente na avenida que divide a parte rica da parte de classe média baixa. No shopping center lá você encontra blusinha para criança, que custa 4, 5 mil reais. E eu vejo as pessoas entrando naquele shopping como se estivessem entrando num grande templo, para satisfazer suas necessidades espirituais. Ou seja, essa necessidade espiritual é a compra, não é simplesmente comprar aquilo que necessita, mas aquilo que dá o prazer de estar comprando a marca, né? Eu acho que nós temos que realmente evitar e conversar com os nossos companheiros vizinhos. Há também a questão do desperdício enorme que nós temos. No Brasil nós desperdiçamos demais água, energia, insistir, por exemplo, na coleta coletiva, seletiva de lixo, né, que as prefeituras do Brasil realmente negligenciam nesse aspecto. Eu acho que a gente participar também, aqui eu acho que é importante, a gente participar de todas as instâncias que a Constituição permite que o cidadão participe. Nós temos vários tipos de conselhos que nós podemos participar. Ser atuante, cobrar das pessoas que nós elegemos, né? Cobrar medidas, cobrar comportamentos, eu acho que é por aí. A segunda questão, o exílio o exílio foi inseparado da prisão. Eu digo que na prisão eu conheci os dois aspectos do ser humano. Um é o lado mais sombrio, que é quando o ser humano se coloca, se encontra numa situação em que o mal que existe dentro de todos nós se sente totalmente livre para atuar. Esse foi o caso do uso da tortura como meio sistemático de interrogatório no Brasil, que foi uma política de Estado, não foi desvio ou excesso de um ou outro interrogador, não, era política de Estado, ou seja, era um estado de terror. Ali eu percebi isso, conheci, porque não havia freios, né? Ao mesmo tempo, eu acho que eu conheci o lado mais sublime do ser humano, que era quando um companheiro, eles vinham buscar um companheiro para levar para a tortura, a gente abraçava, dava à pessoa o máximo de incentivo possível. E quando voltava, a gente também cuidava daquela pessoa, mesmo sem meios nenhum, né, para cuidar. Mas era uma solidariedade profunda de pessoas que estavam sofrendo, e ali havia comunistas, havia cristãos, havia pentecostais, havia metodistas como eu, pessoas de diversas tendências. Mas ali era o ser humano, eu diria, na sua natureza pura, divina. E o exílio me possibilitou, então, conhecer muito mais do mundo, abrir a mente para uma série de coisas, inclusive estudar e perceber coisas que no Brasil a gente não tinha acesso. Por exemplo, a censura. Uma grande parte da literatura da área de ciências políticas, sociologia era proibida no Brasil. Só fui ter acesso a grande parte da literatura fora, lá nos Estados Unidos, né? E também, em termos da minha fé, aprofundou bastante, porque foi a comunidade ecumênica que me possibilitou reorganizar a minha vida no exílio. Foi a comunidade ecumênica que me deu apoio, foi a comunidade ecumênica que me chamou para trabalhar com ela, tanto nos Estados Unidos, depois no Conselho Mundial de Igrejas, que realmente contribuiu para o meu amadurecimento. Cumprimentos pelo seu testemunho. Luiz Roberto Ponte pergunta: estatísticas informam queda crescente no desemprego e inúmeras vagas sem preenchimento devido à baixa qualificação da mão de obra. O governo afirma que há pleno emprego. Por outro lado,
milhares de vagas são recusadas pela baixa remuneração oferecida pelo mercado. O que o senhor pensa a respeito? Qual o caminho? A ideia não é fazer uma análise macroeconômica do momento. Nós estamos aqui na nossa manifestação, alguns sofismas que têm impedido o desenvolvimento. A análise conjuntural do que passa no país, e se os salários são os dignos ou não são, se há desemprego ou não, acho que o Brasil, neste momento, em matéria de desemprego, é um dos países mais beneficiados, privilegiados, onde tem os menores índices, sobretudo comparativamente com o passado. E mesmo em salário, é inquestionável que o salário tem aumentado bastante no Brasil, tanto com este ingresso enorme de camadas da população que estavam no nível de miséria e de pobreza que subiu. As razões disso não cabe aqui discutir, há várias, né? Nós fomos tangidos por um vento de cauda durante 10 anos. Oxalá esse vento não volte para vento de proa, apenas para dizer. Mas é o que todos nós queremos, não há essa distinção de o ser humano ser tão deformado que não deseja uma sociedade sem pobreza e sem miséria. A tragédia é que o caminho que muitas escolhem para a operação das atividades econômicas levam exatamente ao contrário desse objetivo, sem eles perceberem, porque se trata de sofisma. Esse aqui é o ponto que eu acho que a sociedade tem que se debruçar. As discrepâncias de análise são muito grandes. Eu tenho ainda uma boa expectativa com relação aos nossos destinos futuros, mas bastante preocupação, não só com a Europa, que viveu uma grande parte na ilusão de que a riqueza caía do céu, e você podia botar uma sociedade inteira no nível mais elevado, sem ter a produção correspondente, com dinheiro de empréstimo de fora. Agora chegou a hora de devolver. Isso pode trazer um problema bastante sério para a sociedade humana nesse momento. Muito obrigado. Pergunta dirigida ao Dom Dimas. Tendo a doutrina social da Igreja, princípios basilares advindos do Evangelho e pregação de Cristo, não poderia ser a doutrina social da Igreja a agenda convergente para o ecumenismo cristão? Eu dizia que, de fato, a doutrina social da Igreja tem muitos valores que ultrapassam querelas mais históricas, teológicas, e estão mais de acordo com a sensibilidade dos nossos tempos. Eu acredito que a doutrina social da Igreja pode, sim, ser um elemento importante, não sei se convergente para toda a discussão teológica, ou para toda a vivência do ecumenismo, ou a construção do ecumenismo, mas que, particularmente, eu acredito que a oração conjunta dos cristãos e a união dos cristãos em torno de temas como a solidariedade, a justiça e a paz são muito mais eficazes do que longas discussões teológicas, isso sim. Claro que as discussões teológicas também são importantes, e elas existem tanto no âmbito do Conselho Mundial de Igrejas, e no caso da Igreja Católica, a opção é mais pelas comissões bilaterais, católico-anglicano, católico-luterano, católico-judaica, onde se discutem temas teológicos de relevo. E, naturalmente, às vezes se consegue declarações importantes, conjuntas entre as diversas igrejas. Mas tudo isso pode ficar num plano meramente teórico, se não houver efetivos encontros para oração, para convivência, para que a gente se conheça. Porque, na realidade, na maioria das vezes, a divergência não doutrinária entre as igrejas, mas aquelas antipatias, aqueles ranços, e muitas vezes demonizações do outro pelo simples fato de ser diferente e de professar uma fé diferente da nossa, se deve a uma falta de convivência e de conhecimento.
Um pouco isso. Posso complementar? Pois não, presidente? Posso. Eu disse que aprofundou minha fé, mas eu queria só complementar, que aprofundou muito mais ainda o meu compromisso com os valores democráticos. E o compromisso de continuar a luta contra todas as formas de autoritarismo, de totalitarismo e todas as formas de intolerância. Muito bem. Com estas manifestações, queremos então agradecer ao empresário Luiz Roberto Ponte, ao líder metodista Anivaldo Padilha, ao arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, pelas excelentes contribuições que trouxeram, abrilhantando este Fórum ADCE para a Sustentabilidade. Com isso, declaramos encerrado este painel. Muito obrigado a todos. Obrigada. Eu peço que aguardem um minutinho, que eu também quero agradecer a participação de vocês, a participação do mediador reitor José Carlos Carles de Souza, dos painelistas o empresário Luiz Roberto Ponte, o professor Anivaldo Padilha, arcebispo Dom Dimas, e por favor recebam uma homenagem, um singelo presente. E muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada.